aí no livro de 1 Samuel, capítulo 13. Culto Kids começando. Glória a Deus. Samuel, 1 Samuel, capítulo 13, nós vamos ler dois versos, o 13 e o 14. Mesmo sentado, vamos fazer a leitura. Glória a Deus. Diz assim: Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrade, e lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Uau. Oremos ao Senhor. Santo e poderoso, nós te damos graças, Senhor. Te bendizemos nessa manhã. Oh Senhor, que privilégio estarmos na tua presença. Que privilégio podemos te adorar, podemos te contemplar, Senhor. Privilégio estar nesse lugar, Senhor, reunidos, com liberdade para te adorar, para te glorificar, Senhor. Nós queremos sentir a tua presença, Senhor. Nós queremos, Senhor, escutar a tua voz. Nós queremos, Senhor, ouvir a tua direção para nós. Nós queremos, Senhor, ser alimentados por ti. Fala conosco, Senhor, nesse momento. Já louvamos o teu nome, Senhor. Já houve uma celebração aqui, Senhor, em que o pequeno Arthur foi apresentado a ti como um servo, como aquele que é protegido do Senhor. Pai, nós agora queremos inclinar os nossos ouvidos à tua voz. Nós queremos, ó Senhor, pedir que o Senhor fale aos nossos corações. Abre o nosso entendimento, que tudo que for ministrado seja da tua parte, que seja o Senhor a falar, o Espírito Santo. Toma a tua igreja e toma esse culto nas tuas mãos. Fala em nossos corações conforme lhe apraz, Pai. Que produza vida essa palavra. Ai, nós repreendemos no nome de Jesus todo mal que tenta se levantar para roubar a semente, para tirar do coração, para distorcer a palavra. Em nome de Jesus, tudo que vem para roubar, bater, retirada em nome de Jesus. Senhor, tome o teu lugar e reine em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Quero discorrer hoje sobre o tema alguém segundo o coração de Deus. Tem alguém segundo o coração de Deus aqui? Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, nesse texto que a gente leu, fala sobre Deus destituindo o reino de Saul e falando para esse próprio rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, que ele colocaria uma outra pessoa em seu lugar. Ora, o fato é que os reis, quando eles são estabelecidos num trono, a sua linhagem, a sua posteridade, os seus filhos é que vêm assumindo o trono e continuando o governo. Então passa a ser uma família monarca, uma família real. E esse reino é passado de pai para filho. E esse é o costume entre as nações. Israel até então não tinha rei antes de Saul. Ele havia juízes, depois de tirado da terra prometida, da terra do Egito, e colocado, estabelecido eles agora, depois de tirá-los do deserto, na terra prometida. Então, ali Deus levanta juízes, e nós vemos vários juízes se levantando. E o último dos juízes foi o profeta Samuel. Esse é quem falou essas palavras ao rei Saul. E o desejo de Deus era que ele governasse, era que Deus, o próprio Deus, governasse a nação. Aleluia. O desejo de Deus é que ele governe a minha e a tua vida. Amém? Esse é o principal desejo dele, que ele governe. Então, Deus levanta
Saul segundo a vontade dos homens. E os homens viram que Samuel ficou velho, já era velho, e Samuel aqui, ele fazia uma tríplice função, ele tinha uma unção sobre ele de sacerdote, mas ele era o profeta principal de Israel naquela época, mas ele também assumiu o papel de juiz. Então ele era a maior autoridade que tinha em Israel. E o povo começa a pedir para Samuel levantar um rei sobre eles, como os outros povos tinham. Falou, por quê? Porque ele já era velho, e a Bíblia fala lá em 1 Samuel capítulo 8, que os filhos de Samuel, eles não seguiram os passos do pai, mas fizeram o que era mal. Samuel tinha filho, ele era muito ocupado com suas coisas, porque ele era profeta, juiz e também sacerdote, e os seus filhos não andaram no mesmo caminho que ele, e não agradavam a Deus. A Bíblia fala lá em 1 Samuel capítulo 8, salvo engano, que eles, verso 3, porém seus filhos não andavam no caminho dele, antes se inclinaram à avareza. Então os filhos de Samuel eram avarentos, aceitavam suborno e perverteram o direito, ou seja, eles julgavam mal, eles aceitavam propina, eram corruptos. Então o povo falou, nós não queremos que eles não deem continuidade como juiz sobre nós queremos um rei. Isso desagradou o coração do próprio Samuel, porque ele sabia que Deus queria reinar. Porém, Deus falou, atende o pedido deles. E foi se levantado então um homem chamado Saul. E Saul foi escolhido como um homem aos olhos do povo, porque Saul era forte, Saul era alto, Saul era o mais belo da nação. A Bíblia fala que ele era dos ombros para cima, mais alto que todos. Ele era uma cabeça mais alta do que todos. E todos que olhavam para ele falaram, esse é o nosso rei. Então Saul foi escolhido segundo os padrões humanos. Só que Saul falhou. E nesse episódio que nós vemos que o profeta Samuel falou para ele, espera, porque estão em guerra e os filisteus estão cercando, espera 7 dias, porque eu vou chegar e não vai a guerra contra eles, antes que sacrifiquem ao Senhor. E quem era a função de sacrificar? Era do sacerdote, não era o rei que sacrificava. Então o rei, apreensivo por causa da guerra que estava, dos inimigos que estavam cercando, já havia passado os 7 dias, eles estavam no 7º dia em que Samuel falou para eles, espera até o 7º dia que eu vou chegar. E aí Saul não segurou a onda, não segurou a ansiedade, e falou, me dá aqui os holocaustos. E ele mesmo, como rei, ofereceu os holocaustos lá em Siló. Ele tinha acabado de oferecer. Chegou o profeta Samuel e falou, procedestes mal. Esse é o texto que nós lemos. Você não deveria ter feito isso. Isso não era o seu papel. Aleluia. Nós temos que saber o nosso papel no reino. Amém? Nós temos que saber respeitar a unção que está sobre um líder. E temos que nos entender no corpo de Cristo. Há um lugar para todos no corpo de Cristo. Você pode dizer isso para alguém? Há um lugar para você no corpo de Cristo. Um lugar específico. Mas nós temos que entender quem somos em Deus. Aleluia. E aqui houve uma crise de identidade por parte do rei, e ele imolou o sacrifício que não era a função dele. Então Samuel, ele dá a sentença da parte de Deus para Saul e fala assim, como nós lemos, fala assim, já agora não subsistirá o teu reino. E ele fala assim, o Senhor hoje teria confirmado o teu reino sobre Israel. Se ele espera mais um pouquinho, Jonatas poderia ser o rei, e a linhagem da família dele poderia continuar no trono. Está entendendo?
Mas porque ele procedeu mal, Deus falou assim: sua família não vai ser mais a família real, seus filhos não vão governar, vocês vão ser riscados aqui, vocês não vão ser mais da parte de Deus governantes de Israel. Mas agora Deus está levantando para si um homem que lhe agrada. Em outra versão ele vem e fala: um homem segundo o seu coração. Aleluia. Aleluia. Não era um homem. Aí Deus levanta Davi, nós sabemos lá, né? Mais para frente, 1 Samuel 16, o profeta unge Davi como rei de Israel. Então ele já tinha unção de rei, embora vai tomar o trono muito tempo depois. E eu quero falar sobre isso, sobre alguém segundo o coração de Deus. O que fez Deus escolher Davi? O que tinha Davi de diferente para ser escolhido como rei? E ele fala: um homem segundo o meu coração, não é como se Deus falasse assim: vocês escolheram o primeiro rei segundo a aparência, segundo a vontade de vocês. Agora quem vai escolher não vai ser mais o homem, vai ser eu. Aleluia. Aleluia. E para você ver o que Deus faz, é isso que eu quero trazer da parte de Deus para vocês. Porque eu e você podemos ser esses Davis que Deus levanta na terra. Glória a Deus. Alguém que estava por trás das malhadas. Sabe, amado, Davi era alguém improvável, que jamais seria Deus, rei, melhor dizendo, nos olhos humanos. Jamais ele teria capacidade humana de assumir o reinado de Israel. Ele não tinha estatura, ele não tinha uma beleza como os outros. Ele, embora era belo e forte, era robusto, mas ele não era alto como Saul. Ele era o menor da sua casa. Quando Samuel recebe da parte de Deus a instrução: vai à casa de Jessé, que você vai ungir hoje o novo rei de Israel. E ele dá a notícia para Jessé e fala: traga os seus filhos e coloca, porque eu vou ungir hoje o rei de Israel. Davi nem estava como uma possibilidade. Ele nem havia sido chamado para estar entre aqueles que seriam escolhidos. Porque o seu pai não acreditava nele. Porque o próprio Samuel, quando viu Eliabe, o irmão mais velho de Davi, falou: eu estou diante do rei de Israel. Olha que homem moço, bonito, forte. Aos olhos humanos, Deus fala para Samuel: eu não olho como olham os homens, porque eu olho o coração. Aleluia. Aleluia. Deus já ouvia Davi lá por trás das malhadas, tocando a sua harpa, no anonimato, compondo para Deus, cantando: Senhor meu pastor, nada me faltará. Glória. Ele já ouvia a adoração subindo, ele já conhecia o coração de Davi. Aleluia. Então, alguém segundo o coração de Deus é alguém que é improvável aos olhos humanos, alguém que não tinha mérito ou nem tinha capacidade, mas o Senhor o coloca em altos lugares. Tem Davi nessa manhã. Deus fala para mim ao meu coração que Ele vai levantar pessoas, como levantou Davi, e vai ser colocado em evidência para que a glória dele seja exaltada. Aleluia. E Deus faz essas coisas, ó. Ele pega quem não é para colocar aqueles, para confundir os que são. Aleluia. Aleluia. Você toma posse dessa palavra? Amém, Jesus. Vamos ver então algumas características de Davi. Eu confesso a vocês que Deus nessa madrugada me deu uma longa-metragem. Vai ser um desafio para mim trazer tudo, mas talvez, não sei se vai virar um livro isso, ou se virar uma parte 2, parte 3. Mas eu vou até onde o Senhor me permitir aqui, amém? Está preparado aí? Amém. Aleluia. Características de alguém segundo o coração de Deus. Eu creio que tem alguém aqui segundo o coração de Deus. Nesse lugar eu quero ser. E hoje nós cantamos. Nós somos adorador. Adorador é tudo que eu sou. Aleluia. Glória a Deus. Nós declaramos aqui que a presença de Deus é o que nos enche, né? Amém, Jesus. Nada se compara com a presença de Deus em nosso meio, amém? Então, vamos falar então sobre algumas características que, ao meu ver, fez o Senhor escolher Davi como rei, e que vai fazer escolher eu e você, para levar a sua palavra, para levar a sua glória, para manifestar a sua vontade na terra, amém? O primeiro
Davi era um verdadeiro adorador. E Deus procura verdadeiros adoradores. Aleluia. Sabe? Embora Davi ele fosse um exímio músico, a Bíblia fala que ele tocava muito bem a sua harpa. Aleluia. Ele compunha, mais da metade dos salmos foi escrito por Davi. Ele era um exímio compositor. Até hoje, seus salmos são cantados nos cultos. Aleluia. Aleluia. Davi, ele foi aquele que introduziu pela primeira vez a música ao culto a Deus. Nós não teríamos essas músicas se não fosse inspirado por Davi. Mas o que nós precisamos entender, a primeira coisa nessa manhã, é a distinção entre louvor e adoração. Porque muitas pessoas se confundem. Chegou o momento da adoração, o momento das músicas. Não. O que é louvor e o que é adoração? Eu sei que eu já falei isso aqui outras vezes, mas a palavra é pregada para te lembrar de algumas coisas. Aleluia. Amém. Para que possamos reavivar aquilo que o Senhor já falou no nosso coração. Amém? O louvor, ele não está só relacionado à música, a canções. Amém? A palavra louvor, ela significa reconhecimento, honra ao mérito, exaltar um feito de alguém, homenagear. Então eu acho que a melhor definição é reconhecimento pelo que a pessoa faz. Amém? Então, o que é o louvor? O louvor é um reconhecimento a alguém. Então pode-se louvar a homens? Pode-se louvar a homens. Quando alguém faz alguma atitude boa, benéfica, bacana, a gente pode falar, nossa, louvável o que você fez. Sim ou não? Sim. Então o louvor pode ser atribuído a homens. E não está ligado só à música. É o fato de eu exaltar algo ou alguma coisa que alguma pessoa fez. Sim ou não? Então quando nós louvamos aqui, nós estamos exaltando o que Deus fez. Aleluia. Nós estamos falando que Ele morreu por nós. Aleluia. Nós estamos falando que Ele é poderoso para nos alcançar, que Ele nos cura, que Ele nos liberta, que Ele é santo, que Ele é poderoso. Aleluia. E nós louvamos a Ele com música, reconhecendo o que Ele fez. Então o louvor é um reconhecimento pelo que Deus faz. Aleluia. Ou fez, ou fará. Amém? Agora, a adoração é diferente. A adoração está ligada em saber quem Deus é, em veneração a uma divindade, em reconhecer Deus, reconhecer a pessoa de Deus, reconhecer que Ele é santo. Ele não precisa fazer nada, mas Ele continua sendo santo, que Ele é irrepreensível, que Ele é imutável, que o caráter dele é irretocável, que Ele é longânimo, que Ele é misericordioso, que Ele é glorioso, que Ele é todo-poderoso, que Ele é onipotente, que Ele é onipresente, que Ele é onisciente, que Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, que Ele é o El Shammah, o Deus presente, que Ele é Yahvé, Ele é o grande Eu Sou, Ele é El Roi, que vê todas as coisas, Ele é santo, Ele é o Adonai, o Senhor, Ele é o Shalom, o príncipe da paz, Ele é o Sabaote, o Senhor dos exércitos, é aquele que era, que é e que há de vir. Deus, nós adoramos pelo que Ele é, não pelo que Ele faz, mas pela presença, pelo que Ele é glorioso, Ele é santo, e só pode adorar aqueles que veem Ele, aqueles que reconhecem Ele, aqueles que estão perto dEle, aqueles que realmente têm Ele na sua vida, aquele que entende quem Ele é. Então nós adoramos a Deus porque Ele é, por quem Ele é. Aleluia. Oh, aleluia. Jesus. E Davi, Glória a Deus. ele adorava a Deus pelo que ele é, não porque ele fazia, porque Deus ainda não tinha feito muita coisa por Davi. Ele estava atrás das malhadas. E sabe que o pequeno sempre é aquele que levava as cargas, né? Não era assim? O grande ensinava o menor, que ensinava o menor, então a carga pesada ficava para o pequeno, né? Depois que crescia um pouco, era longo. E Davi é o que cuidava da tarefa mais
vamos dizer assim, a tarefa mais baixa, vamos dizer, menos reconhecida, menos honrosa, que era cuidar das ovelhas. E não era qualquer ovelha, ele cuidava das malhadas, das menos valorizadas comercialmente. Mas ele fazia com amor, ele fazia com adoração, ele levava a sua arma, ele compunha enquanto fazia. Eu quero crer nisso. E ele cuidava das ovelhas muito bem. Aleluia, ele era um bom pastor. Glória a Deus. E aí, quando ele estava louvando, às vezes aparecia um urso. Ele largava, e enfrentava, e vencia. E apareceu um leão, e ele enfrentou, e tirou a ovelha da boca do leão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus já estava forjando ele lá. Eu não sei por onde você está, não sei em que local que você está, não sei aonde está o aprisco que você está pastoreando as ovelhas, não sei a função que você está tendo. Você talvez esteja atrás das malhadas, atrás dos bastidores. Ninguém está te vendo hoje, nem está te reconhecendo, mas o céu está descortinado e ele te conhece. O céu te vê. Os homens podem não te reconhecer, mas o teu Deus te reconhece e fala: aguarda, porque eu vou te colocar lá. Glória a Deus. Eu creio. Deus vai te levantar, vai tirar do seu lugar. Hoje eu estou no anonimato, hoje eu estou atrás das malhadas, hoje eu estou na lama, hoje eu estou cuidando do menos honroso, mas amanhã o Senhor vai te colocar sobre o grande. Aleluia. Porque o adorador, que nem Davi, não está condicionado a estar sobre o altar, cantando ou em evidência. Fala de uma vida, de um estilo de vida que agrada o próprio Deus. Amém? Davi, então, passado um tempo, ele foi coroado rei. E nós temos dito muito isso. A primeira coisa que ele fez como rei foi conquistar a fortaleza dos Jebuseus. Abra comigo lá, Salmo 132. Salmo 132 não foi escrito por Davi. Alguns historiadores dizem que especulam que foi escrito por Salomão. Eu quero ler do verso 1 ao 8, diz assim, Salmo 132: Levanta-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Olha o voto que Davi fez no verso 3. Não foi ele que escreveu, mas foi alguém que conhecia ele. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Olha que esse salmista ele fala, lembra-te de Davi, e o voto que ele fez. Davi fez um voto, essa pessoa conhecia o voto que Davi fez, e o voto dele foi: não entrarei na tenda em que moro, nem subirei no leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, e nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, a morada para o Todo-Poderoso. Aleluia. Quando Davi foi levado ao trono, ele tinha isso no coração: eu preciso trazer a presença de Deus para mim. Eu não vou dormir, não vou pegar no sono, enquanto eu não encontrar esse lugar. E ele, enquanto rei, ele era de Judá, e a capital do reino não era em Judá, era em Hebrom. Ele reinou 7 anos em Hebrom. E o templo de Deus, o tabernáculo de Moisés, estava montado em Siló. Agora olha só, pensa comigo. O tabernáculo estava montado em Siló, onde o próprio Samuel foi criado lá junto a Eli. Ele vai falar que o tabernáculo de Moisés estava lá. Estava todos os utensílios do tabernáculo, menos uma coisa: a arca. O tabernáculo estava montado, e a arca, que representa a presença, não estava. E todos os dias vinham pessoas sacrificar,
E lá estava o altar do sacrifício, o altar de 4 pontas. As pessoas iam para o culto, adorar a Deus com suas ofertas, mas a presença não estava lá. A arca estava na casa de Abinadab. E lá não se fazia fila para ver a arca. Lá ninguém chegava. Lá o povo não ia. A arca representava a presença. E amado, a gente tem que tomar cuidado para não se acostumar com um culto sem a presença. As pessoas às vezes vêm na igreja, traz os seus sacrifícios, suas ofertas, sabe? Faz a sua obrigação como cristão. Meu sogro fala isso, meu sogro é católico, fala: já fiz a minha obrigação, já fui na igreja hoje, fui na missa, mas a vida continua a mesma. O caráter, os pecados, a presença de Deus muda. A presença de Deus quebra a religiosidade. O povo estava numa religiosidade. Deus não quer a gente sendo religioso. Ele quer que nós atraiamos a presença. Ele quer que a gente venha aqui por causa da presença, não por causa dos presentes. Deus. Lá eles iam cultuar via homens, o que os homens falavam. Era todo mundo de branco, bonito, fazia os rituais, as orações e ofertava. Eles ofertavam para ter seu pecado perdoado, mas não queriam a presença. A presença estava longe, na casa de Abinadab, quilômetros longe. Está entendendo? Davi, quando chega no reino, ele fala assim: eu quero trazer o que está longe para perto de mim. Eu quero, porque Deus não quer sacrifício, Ele quer a minha vida, Ele quer o meu reconhecimento, Ele quer meu louvor, meu sacrifício de louvor. Então, a primeira coisa que Davi faz é falar assim: onde que eu vou colocar essa presença? E ele conhecia a região, ele era de Judá. E sabe o que eu quero crer? Sabe o que é Jerusalém? A fortaleza dos jebuseus é chamada de Jerusalém. Jerusalém antes era chamado de Salém, que é paz, vem de Shalom, paz, reino de paz. Lá em Gênesis capítulo 14, a Bíblia fala que depois de vencer uma guerra, em que Abraão vai buscar o seu sobrinho Ló, que estava lá, faz aquela guerra de 5 reis contra 4. Depois você lê Gênesis 14. Abraão pega todas as pessoas que estavam cativas, inclusive Ló, que tinha sido levado, e todos os despojos, e traz. E sabe o que ele faz? Ele vai procurar um rei chamado Melquisedeque. Sabe quem era ele? Rei de Salém. Sabe o que a Bíblia fala sobre esse rei? Que ele não tinha nem começo e nem fim de dias. O próprio Melquisedeque representa Jesus, o rei da paz, o príncipe da paz, o rei de Salém. Deus. E agora, Davi conhecia a história e sabia o que estava acontecendo, e sabia que os jebuseus haviam tomado Jerusalém, que era uma cidade fortificada, e chamaram então de Jebus-Salém. Jebus-Salém, e depois virou Jerusalém. Está entendendo? Então a primeira coisa que ele faz: eu vou colocar lá, porque lá é onde Deus vai bradar, lá vai ser o lugar onde o Senhor vai falar. Aleluia. É lá onde está o rei de Salém, é lá onde está o sacerdócio. Aleluia. E ele vai, então ele conquista essa cidade. E aí ele estabelece lá a capital de Israel. Agora passou de Hebrom para Jerusalém. E agora ele fala: já tem um lugar, agora eu vou trazer a arca. E aí todos conhecem a história. Ele vai trazer a arca que estava na casa de Abinadab. E aí acontece que um homem que cuidava da arca, que convivia com a arca, e ficou muitos anos a arca. Alguns falam 20 anos, mas a conta não bate. Se a gente for ver lá, que está escrito que depois de 20 anos eles lamentaram a presença da arca lá, eles lembraram da presença da arca. Porque Saul reinou 42 anos e ele nunca mencionou em trazer a presença de Deus.
Ele nunca pensou em trazer a arca. E Davi, como um verdadeiro adorador, ele queria a presença. Aleluia. Amém? Então, quando esse homem, quando os carros novos estavam levando a arca e Davi festejando, Pérez e Uzá, que eram filhos de Abinadab, da família de Abinadab, que conhecia a arca, estavam cuidando dela. O carro tombou, o boi tropeçou, o carro tombou, Uzá foi pôr a mão e foi fulminado. E Davi falou: para tudo. Porque qual que era a ideia de Davi? A ideia de Davi era trazer a arca para colocar num lugar. E Davi falou assim: eu vou construir um templo para colocar a arca de novo. E aí o profeta Natan falou: não, você não vai. Deus mandou você não fazer nada, mas eu vou trazer a arca de qualquer jeito. Então Davi fez uma tenda chamada Tabernáculo de Davi. Aleluia. Ficava do lado do palácio. Ele falou: mas vai ser aqui, e ela vai ficar comigo. E agora, antes, somente uma vez por ano o sacerdote podia entrar para ver aquela arca. A ideia de Davi era deixar a arca para que todos passassem e todos vissem. Glória. Aleluia. A ideia de Davi era colocar músicos em torno da arca e adoração constante. Foi isso que ele fez quando trouxe. Mas quando ele viu Uzá sendo rompido no meio, ele falou: como eu vou trazer essa presença? Se eu quero colocar ela no meio do povo, para que todos, de todas as tribos, todos que quiserem visitar aqui, possam passar e ver a presença, ver a glória de Deus, como que eu vou deixar essa arca? Esse povo vai matar todo mundo. E aí ele ficou preocupado. Eu imagino agora, para tudo, para onde vai essa arca? A arca da presença tinha acabado de fulminar um homem. Você levaria para sua casa? Quem que se arriscaria a levar? Se fez aquilo, já pensou que ia fazer em casa? Pede, irmão. Fala: pode levar a minha. E a arca chegou lá. E Davi só estava esperando a notícia. Morreu a família inteira. Então, eu acho que estavam temerosos quanto a isso. A Bíblia não fala, mas eu quero crer que sim. Até que Davi se alegrou. Sabe por quê? Ele ouviu que em 3 meses a casa de Obed-Edom prosperou. E ele falou: onde tiver a presença vai prosperar. Eu vou trazer ela para mim. A presença de Deus vai te fazer prosperar. A presença de Deus vai te fazer vencer. Vai te fazer reinar sobre essa terra. Como alguém que tem o coração. Glória ao nome do Senhor. E é isso que ele faz. Ele consegue então agora trazer a presença. Faz um rastro de sangue. Cada 6 passos imolava um animal. E foi quilômetros. Que dá 150 quilômetros andando. Um rastro de sangue que preparava a presença. E lá na tenda de Davi, no tabernáculo de Davi, não tinha sacrifício. Havia os músicos em volta, turnos de 24 horas, não é turnos de 24 horas, 24 horas por dia. Falam que de cada 3 horas mudavam os turnos, fazia escala de louvores, a música não parava, o louvor não parava. E sabe qual que era a música principal lá? Sabe qual que era? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eles sabiam que a misericórdia do Senhor não faria aquelas pessoas morrerem. E eles entoavam cânticos atrás de cânticos. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. As pessoas iam de todo lugar de Israel e até de fora de Israel, faziam filas e subiam ao Monte Sião, já com espírito de adoração. Nós vamos ver a presença. Oh, é com esse espírito que você temos que vir a essa casa. É com esse espírito que você devemos viver. Aleluia. Um verdadeiro adorador, amado. A Bíblia fala assim, 1 Coríntios capítulo 10, fala assim: quer comais, quer bebais, ou fazei qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O adorador,
não está vinculado à música apenas. Podemos adorar com Deus com música? Sim ou não? Sim. Mas adorador é um estilo de vida. É algo que eu quero trazer a presença de Deus. E se eu tenho a presença de Deus, ela não vai ficar onde está sujeira, não vai ficar onde tem pecado. Por isso que o verdadeiro adorador se policia. E quando peca, já vai para o joelho, já vai para a oração, já vai pedir perdão, se arrepende. Porque o verdadeiro adorador faz tudo o que faz para agradar a Deus, como diz em Colossenses. Em Colossenses, eu não lembro onde, mas acho que é capítulo 2. Aleluia. Que ele, deixa eu ver, capítulo 4, acho. Quando fala deveres da família, conserva. Capítulo 3, verso 23. Tudo que fizerdes, fazer de todo o coração, como para o Senhor, não como para os homens. Então o verdadeiro adorador, como Davi era, ele cuidava das ovelhas, sem precisar o pai falar, porque ele fazia como para Deus. Amém? Então quando você está no pouco, seja fiel, porque Deus vai te colocar no muito. Está entendendo? Seja fiel nas tarefas que te dão, para você fazer de forma plena, com perfeição, como se tivesse feito para o próprio Deus. Então, filhos, quando um pai pede para você fazer uma coisa, faça como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Isso é adoração, isso é estilo de vida de adoração. Tudo que eu fizer, eu vou lembrar de Deus. E se eu não posso fazer algo que vai agradar a Deus, então eu não vou fazer. Isso é estilo de vida. Esses são os verdadeiros adoradores a qual Deus procura. A Bíblia fala lá em João capítulo 4, naquela conversa com aquela mulher samaritana, ele revela muitas coisas naquela conversa, e ele fala com ela, quando ela fala assim: os nossos pais falam que é nesse monte, o Gerizim, que é o monte da bênção, que se adorava a Deus. Vocês dizem que é lá em Jerusalém. A mulher falando com Jesus: aonde é o verdadeiro lugar? E Jesus fala assim: chegou a hora, aleluia, glória ao nome do Senhor. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque esses são os que o Pai procura. No 22 diz assim, vós adoram. No 21 diz assim: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Então agora a adoração não está mais condicionada a estar no templo. Amém? A adoração é do coração. Glória a Deus. Porque hoje eu e você somos o templo. Nós carregamos a presença. E para a presença de Deus, para a arca de Deus estar no nosso coração, estar na nossa vida, a gente tem que estar limpo, tem que estar lavado com o sangue do Cordeiro. O sangue dele tem que estar evidente. Para a arca estar presente ali, eles tinham que aspergir ela com o sangue de um cordeiro. Você está entendendo? A arca só vai estar aqui porque a sua vida está aspergida com o sangue do Cordeiro. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. O Senhor quer que nós o adoremos em todo tempo e lugar. Que levantemos mãos santas em todo tempo e lugar. Que possamos fazer tudo para a glória dele. Quer comais, quer demais, ou fazer qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. Eu estou fazendo, mas eu estou lembrando dele. Um adorador lembra de Deus todo o tempo. Respeita Deus todo o tempo. Não é aquele que sai da igreja depois do culto abençoado. Adorei a Deus, agora eu vou voltar às minhas práticas. Não, ali a presença de Deus vai estar contigo. Aleluia. E só vai estar quando eles encontrar em nós verdadeiros adoradores. Aleluia. Deus não procura adoração. Entenda bem isso. Deus não está atrás de adoração. Quero te dizer que os anjos cantam muito melhor do que nós. Alcançam timbres e sons perfeitos. Mas Deus viu o coração de Davi atrás das malhadas, onde fluía a adoração para Ele, onde Ele reinava, onde Ele era desejado, onde Ele governava. E Deus, Ele pega essas pessoas que têm esse coração, e não tem como, Ele vai te colocar em destaque. Alguém segundo o coração de Deus. Deus levanta nessa terra. Aleluia, Jesus. Eu creio, Senhor. Vou dar uma encurtada aqui.
Glória ao nome do Senhor. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e comunhão. Sabe para quem Jesus fala isso? Para a igreja. Deus. Ele estava de lado de fora da igreja lá. Jesus estava do lado de fora da igreja de Laodiceia. Das 7 igrejas, tem um estudo que fala que as 7 igrejas representam a igreja do Senhor na terra ao longo do tempo. Que a igreja de Laodiceia representa a igreja dos dias de hoje, a igreja do arrebatamento, que não é nem quente nem fria, que é rica e abastada e fala: não preciso de nada. E o Senhor fala: aconselho que de mim compre ouro por refinar, que de mim compre colírio para pingar os seus olhos, para que veja, que vestas vestes brancas de linho, porque você fala que é rico, mas é pobre, fala que está vestido, mas está nu, fala que vê, mas é cego. Jesus estava do lado de fora, falando: eu estou batendo, eu quero entrar nessa igreja, eu quero ser rei dessa igreja. Aleluia. Se alguém ouvir, ele vai entrar. Aleluia. Glória, é muito sério isso. A presença. A presença. Amós fala que o Senhor estaria restaurando o tabernáculo caído de Davi, em que a adoração passaria a ser a todos os povos. Nós estamos vivendo esse tempo. A presença não era mais algo só do sumo sacerdote, era para todos. Isso agradou a Deus. Sabe o que agradou a Deus? É porque Davi surpreendeu a Deus. O tabernáculo de Moisés foi ideia de Moisés, não foi ideia de Moisés, foi ideia de Deus. Deus falou para Moisés: faça assim, um tabernáculo assim, com essas medidas, desse jeito, com esse material. O tabernáculo de Davi trazia a presença de Deus para perto. Não foi ideia de Deus, foi ideia dele. Deus. Ele falou: eu quero. E isso agradou a Deus. Surpreenda a Deus, amado. Uau. Surpreenda a Deus. Quando se ajoelhar de vez em quando, não vai para pedir. Não vai para pedir a proteção dele, a bênção dele. Tenha pelo menos um dia da semana e fala para ele: eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Aleluia. Louvado seja Deus. Tem um dia só para surpreender Deus. Fala: hoje eu não vou te pedir, Senhor, eu quero te louvar. Sabe, quanto mais você adora a Deus, mais a presença dele vem. Quanto mais a sua santificação é para manter a presença de Deus. Não é o caminho que vai vir a presença, mas é para manter a presença de Deus na tua vida. Jesus. Aleluia. O verdadeiro adorador, ele santifica, porque ele não quer perder. Não é a salvação, ele não quer perder a presença de Deus. E quanto mais a presença, mais revelação dele você tem. Aleluia. E mais adorador você fica. E fala: ai de mim que sou homem impuro, porque eu estou vendo a glória do rei. E ele fala: eu te purifico, eu te santifico, para que você veja mais e mais a minha glória. Aleluia. 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 A ideia foi de Davi. E Davi não teve só essa ideia. Ele falou assim: eu vou louvar, eu vou fazer diferente, vou colocar o tabernáculo. Era só o sacerdote que podia entrar, agora vai vir todo mundo. Todo mundo que quiser. E nós vamos adorar ele 24 horas por dia, clamando a misericórdia dele, dizendo que ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. E a misericórdia dele é a razão de não sermos consumidos. Ele fala: aleluia. Nós podemos estar na presença dele. Não perca essa presença. Aleluia. Outra característica de alguém, segundo o coração de Deus. Aleluia.
é que respeita a unção e a autoridade. Alguém que é segundo o coração de Deus vai respeitar os líderes, vai respeitar a autoridade, vai respeitar a unção que está sobre ele. Davi sabia que a unção de rei estava sobre ele, mas que um dia Saul tinha sido ungido também. Deus o coloca nas mãos de Davi, coloca Saul nas mãos de Davi por 2 oportunidades. E nas 2 oportunidades Davi não levanta a mão contra o ungido. Na segunda oportunidade está ele, e está Abisai. 1 Samuel capítulo 26, do verso 8 ao verso 10. A Bíblia fala que estavam dormindo num profundo sono que o Senhor tinha mandado, Saul e seus homens. E Davi chega na cabeceira. Eles estavam dormindo, a lança de Saul enficada atrás da cabeça dele. E Davi e Abisai chegam atrás. E Abisai fala para Davi: eu posso encravar ele num golpe só, ele não vai sentir nem dor, não vai ser nem as suas mãos que vai sujar, vai ser as minhas. E olha o que Davi fala. 1 Samuel 26, 8. Abisai disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo, no caso Saul. Deixe-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão, em um só golpe, não será preciso segundo. Davi, porém, respondeu a Abisai: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Eita, 10. Tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que descenda a batalha seja morto. Fala: não vai ser por minhas mãos que ele vai ser morto. Ele respeitava a unção. Ele falava assim: ele é ungido do Senhor, Deus é que vai se encarregar. Amém? Glória. Não respeite a autoridade. Tem pessoas que não respeitam a autoridade, pastor. Igreja surgindo porque pessoas não respeitam a autoridade do pastor ou do líder, porque acham que, como Davi, ele tinha mais habilidades do que Saul, já tinha demonstrado isso. Ele ia na guerra, ele vencia todas as guerras, sabe? Saul, quando você e eu nos destacamos, o Senhor vai colocando a gente sobre lugares, né? Davi venceu Golias, e por causa disso ele foi chamado para morar no palácio. Glória a Deus. E foi colocado como chefe de exército de uma tropa, e aonde ele ia e saía, ele tinha vitória. E quando eles voltavam das lutas, das vitórias, Saul falava assim, ficava indignado, porque as mulheres cantavam: Saul matou seus milhares, Davi os dezenas de milhares. E para isso era normal para o povo, mas no coração de Saul houve ciúme. Ele falou: vou matar esse cara. E ele não levantou a mão na perseguição. Foi perseguido acho que 13 anos, se não me engano, por Saul. Muito tempo. Fugiu, mas foi na perseguição que ele levantou homens, que ele levantou valentes. Aleluia. Foi na perseguição que ele foi treinado. Aleluia. Sabe, a presença de Deus no reino de Davi era grande. Embora ficou 33 anos lá a arca e todo mundo adorando, Davi era um homem de guerra e saía para as guerras. Então, a presença de Deus não te isenta de guerra, meu irmão. Vai ter guerra, mas se ele estiver na tua vida, vai ter vitória. Aleluia. Davi foi vitorioso em todas. Davi, ele não perdeu uma. Aleluia. Porque Deus em que governava. E ele entendeu isso. É Deus quem tem que estar no governo. Alguém segundo o coração de Deus é alguém que Deus governa, que a vontade de Deus prevalece. Está entendendo? E alguém que respeita a autoridade, porque a hora de Davi chegou e foi Deus que abateu Saul. Amém? E aí ele foi colocado como rei. E aí eu vejo ele compondo aquele Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e Ele ouviu o meu clamor, me tirou de uma cova de escuridão e firmou
firmou os meus pés na rocha, e hoje eu posso cantar. Tenho um novo canto em meus lábios, um hino de louvor ao Senhor. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. Deus, hein? Muitos verão o que Deus fez na tua vida, temerão a Ele e confiarão no Senhor. Mas ele esperou confiantemente, ele sabia quem tinha chamado, e tudo tem a sua hora. Aleluia. Glória. Talvez não chegou ainda, mas no tempo de Deus já chegou lá. Aleluia. Espera mais um pouquinho. Respeita. Tudo tem um tempo. Aleluia. Outra característica, eu tenho que encerrar, Jesus. Outra característica aqui de Davi. Aleluia. É que ele esperava com paciência no Senhor. Amém? Sabe esperar o tempo. Sabe esperar. Deus vai te honrar. Outra característica de alguém segundo o coração de Deus. Glória ao nome do Senhor. Nem eu estou entendendo o que eu escrevi aqui. Misericórdia. É que ele se arrependia do mal. A mensagem está no coração. Amém? A mensagem está no coração. Olha só uma guia. Um guia para a gente não se perder. Mesmo assim não se enrola, entendeu? Porque eu gosto de deixar Deus falar. Mas, sabe? Acho que uma das principais características de alguém segundo o coração de Deus não é alguém que não erra. Davi errou, pecou feio, irmão. Os nossos olhos eram prisão perpétua, cadeira elétrica para ele. E o que ele fez? Lembra que o profeta falou para ele aquela historinha da ovelha? Um homem tinha uma ovelhinha, só dela, e o outro tinha um muito rico, tinha muitas ovelhas. Vindo alguém nobre na cidade, esse rico acolheu ele e ofereceu um jantar. E que ele ofereceu de jantar? A ovelha do homem só tinha uma. Davi rasga as vestes: esse homem tem que morrer. É você, esse homem, Davi. Ele tinha tirado a mulher de Urias. Olha só como ele arquitetou um plano ruim, para não falar maligno. Ele viu a mulher, a Bíblia fala que num tempo em que os reis saíam à guerra, ele ficou. E do palácio ele foi na terraça e viu uma mulher se banhando. E se apaixonou por ela, porque ela era muito bonita. E ele foi e possuiu essa mulher. Só que era a mulher de um soldado dele que estava na batalha, em que ele não tinha ido. Está entendendo? Então quando eu e você não fazemos aquilo que temos que fazer, nós abrimos brecha para o inimigo fazer aquilo que ele quer fazer. Está entendendo? Então se posicione, vaso. Se posicione. Deus está falando para você ir para a guerra, vai. Deus está falando para você adorar, adore. Deus está falando para colocar ele em primeiro lugar, coloque. Senão a brecha vai vir. E olha o mal que entrou na família de Davi. Ele possui essa mulher, ficou grávida. E ele falou: e agora? E a guerra rolando lá, dias lá. Ele falou: sabe o que a gente vai fazer? Manda mensageiro, manda trazer Urias, que era marido dela. Fala para ele, dá uma desculpa para ele vir para cá. E ele veio. E ele falou, aí os mensageiros falaram: vai lá dormir na sua casa com a sua esposa. Ele falou assim: ele vai, coabita com ela, e ele pensa que o filho é dele. Olha a ideia do cara. Sabe o que aconteceu? Ele era um homem honrado, Urias. Ele falou: os meus homens estão na guerra, batalhando, uma hora dessa, eu aqui dormindo no conforto com a minha esposa. Ele se negou e dormiu lá de fora, no relento, na rua. E não se deitou com ela. Aí Davi falou: e agora o que eu faço? Vamos fazer o seguinte então: manda ele de volta e coloca ele onde a batalha estiver mais tensa. E quando ele estiver, coloca ele à frente, recue, deixa ele lá.
ele praticamente matou Urias. E depois toma Betseba como sua mulher. E o filho vem a morrer depois. Depois tiveram outro filho chamado Salomão, que veio ser o rei de Israel. Mas por que Deus deu essa segunda chance? Porque Davi se arrependia. Alguém que é segundo o coração de Deus é alguém que reconhece, não é alguém que não erra, é alguém que erra, porque todos nós erramos, mas é alguém que reconhece que errou e se arrepende do mal e confessa os seus pecados. E se você ler o Salmo 38, o Salmo 51, ele fala justamente sobre isso. Ele fala: Senhor, os meus ossos estão apodrecendo, eu estou sentindo a dor do meu pecado. Eu pequei contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que era mal perante os seus olhos. Compadece-te de mim, Senhor, tem misericórdia da minha vida. E colocava panos de saco, e chorava, e se arrependia do mal. Sabe, alguém que é segundo o coração de Deus não é alguém que não erra, mas alguém que conhece as suas pecados. Ele fala: eu conheço as minhas transgressões, sei que fui gerado em pecado. E ele chora, e ele se arrepende, e certamente ele nunca mais fez isso na vida. Mas existem consequências, ele colheu as consequências do pecado. E não foram poucas, foram muitas e pesadas. Mas ele teve de novo o Espírito Santo sobre a vida dele. Está entendendo? Aleluia. Amado, nós não estamos falando de um super crente. Estamos falando de pessoas normais, que podem atrair a presença de Deus, que podem ser segundo o coração de Deus. Alguém que Deus olha e fala assim: mesmo que esse aqui está no anonimato, está atrás das malhadas, eu vou colocar ele sobre, porque a minha presença, ele está levando a sério a minha presença. Aleluia. Está entendendo? Vamos entender. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu quero te dizer, se você se tornar, ou se você é essa pessoa, alguém segundo o coração dele, quero profetizar, liberar nessa manhã: o tempo de exaltação está para chegar, vaso. O tempo da humilhação vai acabar, o tempo da perseguição vai acabar. Tudo tem um tempo. O tempo da prosperidade vai chegar na tua vida, porque Deus não pode mentir para a tua palavra. Ele não pode mentir. Ele vai velar pela sua palavra e fazê-la cumprir. Aleluia.